Salve, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nessa notícia que João de Sense postou aqui no Twitter, ou melhor, no X ou X. Urgente, Wilker Leão é suspenso na universidade. Wilker Leão, aquele que gravava as aulas, foi suspenso por 60 dias das disciplinas referenciadas por despacho de reitoria da UNB. A suspensão é de 60 dias. O que você acha dessa medida? Para você que está perdido e não sabe quem é o Wilker Leão, eu poderia dizer que ele é a versão mais atual que a gente tem hoje em dia do que era o Mamãe Falei em 2016, talvez 17. O Mamãe Falei teve várias crias, né? O Gabriel Monteiro, depois teve um cara também que era do MBL, que agora saiu do MBL, né? Que fazia a mesma coisa que ele. E agora você tem o Wilker Leão, meio que pegando isso, né? Que é basicamente aquele cara que começa a discutir política com as outras pessoas. Só que o Wilker Leão, ele faz isso na faculdade. Ele vai na faculdade e começa a discutir política ali com o pessoal que está ensinando, os professores. E aí ele começa a discutir e falar: ah, não, isso aí é coisa de esquerda, doutrinação e não sei o que mais, sabe? Muita gente gosta dos conteúdos do Wilker Leão, acha que é legal esse tipo de confronto e coisa do tipo, principalmente a galera que está mais acostumada com guerra cultural e coisa do tipo, tanto que é um conteúdo que está pegando milhões de visualizações aqui na plataforma. É um conteúdo que a galera tem gostado bastante de assistir. Só que ele tem um problema. Assim como o conteúdo que Mamãe Falei fazia, assim como o conteúdo que o Gabriel Monteiro fazia, você muitas vezes lida com terceiros. E esse é o problema. Inclusive, o Nando Moura é uma pessoa que está sendo muito criticada e cancelada porque ele criticou o Wilker Leão. Porque o Wilker Leão, ele fala as coisas, fala sobre os professores, e os professores, poxa, pensa aí, você é um professor, digamos que você é comunista mesmo, sabe? No Brasil ainda não é crime você ser comunista, tá? Então você pode ser comunista tranquilamente, inclusive você pode ser comunista em público, tá? E aí tem um professor que, vamos dizer, o cara é comunista, e aí o cara tem os pensamentos dele, e aí ele é exposto na internet, e agora as pessoas começam a atacar ele, criticar ele, falar que ele tem que morrer, enquanto o Wilker tá ganhando muitas views e dinheiro com esse conteúdo, sabe? E foi justamente por isso, né? Que eu acho que foi esse o motivo deles terem suspenso o cara, por causa que ele tá criando muita comoção nas aulas. Então as aulas não estão mais sendo sobre ensinar, estão sendo discussões entre os professores e o aluno. Só que isso tem várias camadas de discussão. Por ser uma questão de direita versus esquerda, infelizmente isso não vai ser aprofundado. Então vai ficar sendo eles contra nós contra eles, e aquele meme de sempre que você sabe que vira qualquer discussão sobre política de direita e esquerda na internet. Até aqui tudo bem, tá? Só que o problema é que aqui tem um problema dos professores, principalmente professor de faculdade, tá? E não vem falar, Dai, que você não sabe nada de professor de faculdade, tá? Eu fiz faculdade, eu tenho duas faculdades, na verdade. Eu fiz duas faculdades justamente para dar aula em faculdade. Meu sonho era ser professor universitário. Eu parei na metade do caminho porque eu virei youtuber. Então, meu objetivo principal de vida era ser psicólogo e trabalhar em parte acadêmica, fazendo pesquisa e principalmente dando aula, lecionando. E eu tenho tudo para lecionar. Poderia lecionar hoje, inclusive. Se eu fosse escolhido para uma faculdade, eu tenho todas as credenciais para dar aula numa faculdade de psicologia. Só que aquilo, tô feliz com a internet, eu gosto muito de trabalhar no YouTube, tá? Mas eu tenho essas faculdades, eu estudei muito. Eu passei 9 anos estudando, tá? Nunca reprovei, graças a Deus, mas eu passei 9 anos estudando para ter esses meus. Como é o nome da palavra que se dá? Nem sei qual é o nome da palavra que se dá. Não é os créditos, cara, mano. Meus diplomas, mas eu tenho um também, né? Enfim. Aí, beleza. Eu, conhecendo muito bem os professores, eu sei que alguns professores se acham deuses demais. E isso é uma coisa que você, na faculdade, já sabe. Todo mundo já teve aula com um professor que é um deus, entre aspas, que não pode ser questionado em hipótese alguma. Eu não vou falar nome porque senão eu vou fazer processado, mas eu tive aula com uma professora famosa, e essa professora escreveu diversos livros, e puta merda, mano, que mulher escrota. A mulher se achava muito melhor que as outras pessoas, ela se achava muito legal, e todo mundo odiava ela, porque ela era muito escrota. E ela me escrotizava muito, porque a minha letra é feia demais, sabe? E ficava me detonando por causa disso, sendo que eu nunca discordei das ideias dela, nunca questionei a forma dela de lecionar. E, sendo bem sincero, eu não guardei nada da matéria dela. Sabe por quê? Porque ela era uma pessoa tão escrota que eu odiava estar na aula dela. A matéria dela é uma matéria que eu gosto muito, que são os estudos humanos, sociais, sociologia. Adoro essa matéria. É uma das matérias que eu mais gosto, uma das matérias que eu mais estudo, mais estudei na minha vida. Inclusive, se eu fosse trabalhar na faculdade, provavelmente eu trabalharia mais seguindo esse caminho de sociologia, tá? Porque é o que eu gosto de fazer. Seria o casamento
relacionamento perfeito entre estudo de psicologia e história, que são duas matérias que eu gosto muito, e como você deve ter visto, matérias que são muito politizadas também. E sim, é muito politizada. Numa das provas que eu tive que fazer, eu lembro que essa prova, mano, ó, vou falar uma coisa de verdade, é sério o que aconteceu. Tinha uma questão numa das provas que era assim: explique aqui por que que o Lula foi injustiçado na época que o Lula tinha sido preso. Eu tava na faculdade daquela época ainda estudando. Tipo, já tinha me formado, né? Mas eu tava fazendo a minha segunda formação. E aí eu tava lá na prova e tava lá explique por que socialmente o Lula foi injustiçado. Tava literalmente assim. Pra você ter ideia, alguém tirou foto dessa prova e mandou pro Mamãe Falei e ele postou na internet na época escrotizando, falando que olha aqui o que tá colocando. E, cara, é foda, né? Esse tipo de coisa. É chato esse tipo de situação, porque você que é mais apolítico, você entende que tudo é política, sim, mas você não quer se posicionar, você quer olhar e observar de como se você fosse um terceiro, como se você estivesse ali vendo tudo, sabe? Então, ser apolítico também é ser político, mas ser apolítico tem que ser respeitado como posicionamento, porque a pessoa tá querendo ver, tipo, eu quero ver a treta entre os dois, mas eu quero assistir, não tomando parte de um lado ou do outro, entendeu? Isso é totalmente normal, isso é totalmente correto, sabe? E é justamente esse o questionamento que acontece aqui. Bom, então tem muita doutrinação que as pessoas discutem, porque tem muito professor que tem viés político e finge que não tem, assim como tem canal do YouTube que finge que tem, que não tem viés e na verdade tem, e tem muito professor que se acha Deus. Eu acho que esse é o maior problema dos professores. Eu não sei se é o caso aqui, porque eu não vi os vídeos de 50 minutos do Wilker Leão. Pelo amor de Deus, não tenho tempo nem pra fazer a quest diária do Genshin Impact, quanto mais ver um vídeo de 50 minutos do Wilker Leão falando coisas. Mas eu entendo 100% porque que esse cara foi punido, né? Foi bloqueado. Por quê? Porque, cara, imagina, você tá na aula, você quer estudar. Tudo bem que o professor é escroto, mas você quer fazer valer aquele seu tempo, né? Porra, imagina, eu vou pra minha aula e eu passo a maior parte do tempo vendo o Wilker Leão ali falando com o cara. Ai, pelo amor de Deus. E, como eu disse, não é crime você ser de esquerda e também não é crime você se achar um deus na sala de aula, mas eu vou dar uma opinião polêmica agora, porque eu acredito que sim, a pessoa deveria, tipo, ter a sua aula, sabe, recordada, gravada, guardada, sabe por quê? Porque para você ter um controle de qualidade do que tá passando naquelas aulas. E eu vou falar sério, mano. Tipo, muitos professores vão, eles não fazem ideia do que eles estão falando, eles falam de qualquer jeito, eles estão no automático há tanto tempo, e você pode justificar isso por qualquer motivo que seja. Porque o professor é desvalorizado, porque ele tem 3 trabalhos diferentes, porque ele ganha pouco, porque ele tem uma família, porque ele tem dor de cabeça, porque ele é doutrinado, qualquer coisa. Mas a questão é que, tipo, meu irmão, independente dos motivos, está se tendo uma baixa qualidade no estudo brasileiro. E isso está tendo resultados negativos na forma que a gente estuda. Inclusive, já foi falado isso, né? Que o nosso ensino superior é um dos piores do mundo, sabe? Então, tipo, a gente tem que ter alguma forma de ter controle sobre isso. E sendo bem sincero, o Wilker ali brigando com o professor de faculdade não ajuda nessa situação, né, meus amigos? Bom, então, o cara foi punido. Ele deveria ser punido por isso? É complicado, como eu disse, tem muitas camadas aqui nessa história. Muitas pessoas vão falar que ele tinha que ser punido, outras pessoas vão falar que ele não deveria ser punido. São muitas camadas difíceis. Ao mesmo tempo que eu entendo o viés de você querer criticar a qualidade de ensino, principalmente sob um ponto de vista político, e é totalmente direito de você fazer isso, eu acho errado quando esse objetivo, no final das contas, é ganhar hype na internet, ganhar visualização e monetização. Porque, pelo amor de Deus, você tem que ser muito inocente para você achar que o cara vai lá na faculdade para falar com o professor e, na verdade, o objetivo dele não é pegar e criticar o trabalho do professor ou o professor em si, sabe? Mas sim a doutrinação política que tem na faculdade. É muita inocência sua você pensar que o cara tá fazendo por isso. É óbvio que o cara tá fazendo porque ele sabe que dá visualização e ele ganha dinheiro com isso. Você acha que não? Quantas visualizações tá dando os vídeos do Rio Leão? Pelo amor de Deus, galera. Vamos ver. Inclusive, eu tenho que ver esse vídeo de aquário do coisa aqui. Eu gosto muito dos vídeos do Andrezitz. 200 mil visualizações, 200 mil visualizações, entrando aqui no Social Blade. E sim, sendo bem sincero, não vai ser o último desses, vai ter outras pessoas que nem o Wilker Leão, que vão fazer esse mesmo conteúdo. O cara tá com 7 milhões e 500 mil visualizações. Isso aí dá pra mais de 20 mil reais por mês, cara, se você converter isso de dólar pra real. Dá mais de 20 mil reais, cara, tá ganhando mais de 20 mil reais pra fazer isso. Tudo bem, mas aí beleza, né? Pensar que o cara tá fazendo isso porque ele quer trazer um ponto de vista diferente pra política, eu acho que esse é o ponto. E é justamente esse o ponto do Nando Moura também. Como eu disse, está sendo muito criticado, porque ele tá se posicionando contrário à forma que o Wilker Leão tá se posicionando na internet. Sei lá.
Então, como eu disse, é muito complicada essa discussão, porque tem pontos de vistas interessantes, que nem, por exemplo, você ter controle sobre as aulas, um controle de qualidade, e sobre o professor, o que ele está falando e como ele está falando, porque muitos professores cometem abusos na sala de aula também, pelo amor de Deus. Você tem que ter controle sobre isso. E eu acho que esse tipo de abuso, inclusive, é muito sério quando você para pensar que às vezes está falando de uma criança, sabe? Tipo, de um aluno que foi xingado, tratado e jogado no lixo porque o professor não gosta dele por qualquer motivo que seja, ou até mesmo situações de racismo e outras coisas mais. Isso acontece na sala de aula. Então, de um lado tem esse ponto de você ter controle de qualidade, e do outro lado, o cara que tá querendo monetizar. E isso me faz pensar, tipo, cara, quem tá errado nessa situação? Todos estão errados e todos estão certos ao mesmo tempo? Não sei dizer. Mas eu não consigo ver com bons olhos uma situação dessa, sinceramente. E aí, o Senzi fez um vídeo, inclusive, explicando, né, juridicamente essa parte. Achei bem legal o vídeo que ele fez, onde ele fala sobre a justiça está se preparando para lidar com essa questão do direito autoral, que é uma coisa que não é meio que cogitada pela justiça. A justiça não pensa muito nisso, sobre alguém estar utilizando a imagem de um terceiro, assim, ou não ter um trabalho bom para analisar bem esse tipo de situação, né? E como isso está sendo feito pela primeira vez agora, né? Mas enfim, é isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.